verdade que Jenna Ortega e Millie Bobby Brown se odeiam na vida real? Tudo isso teria começado devido a uma traição entre o namorado da Millie Bobby Brown e a Jenna Ortega. Isso sem contar a polêmica que a Jenna Ortega se envolveu com a comunidade LGBT, sendo acusada de se aproveitar do movimento para promover Wandinha. A Jenna Ortega e a Millie Bobby Brown são duas das atrizes mais populares do mundo atualmente, justamente porque elas trabalham numa empresa gigante como a Netflix e participaram de duas séries teen que se tornaram um fenômeno. Todo mundo comenta de Stranger Things, todo mundo comenta de Wandinha também. Então as duas são um fenômeno. E parece que por conta disso começou a surgir uma rivalidade entre os fãs, disputando qual delas seria a melhor. E é aí que, a partir disso, muitos rumores começaram a surgir dizendo que elas são inimigas na vida real, que elas se odeiam, porque a Millie Bobby Brown teria sido traída pelo namorado dela, que ficou com a Jenna Ortega. A história vai muito além disso, cara, até porque tem coisa aqui que não é verdade, tem coisa que é verdade, e bora falar sobre a polêmica entre a Millie Bobby Brown e a Jenna Ortega. Wandinha foi um fenômeno inexplicável para Netflix. Eles estão tentando entender como que essa série bombou tanto. O que diferencia ela entre as demais? E por conta desse fenômeno que a Wandinha se tornou, a vida de todo o elenco juvenil virou de cabeça para baixo, cara. A vida deles foi exposta ao máximo. E justamente por conta desse fenômeno, como eu falei, a Netflix começou a estudar para entender o que deu tão certo em Wandinha. Por que essa série se destacou entre as demais? É o formato? É a história? Na minha opinião, um dos maiores diferenciais da série é a própria Jenna Ortega. A gente consegue ver o carinho dela e a maneira como a menina se entregou para a personagem da Wandinha. É fazer um mega estudo, um mega trabalho para interpretar essa personagem. E eu fiquei muito feliz com o resultado da série da Wandinha, porque eu acompanho a Jenna Ortega já de tempo, sabe? Não foi aqui na Wandinha que eu conheci ela, não. Tem um monte de filme que ela faz que eu curto, como A Babá, a Rainha da Morte, Pânico, X, A Marca da Morte. Ela sempre mandou muito bem, sabe? A Wandinha era um empurrãozinho que ela precisava para explodir, para ser conhecida mundialmente. Só que o que ela não esperava é o que iria surgir a seguir, que é ódio. Muito ódio seria descarregado para cima dela. A Jenna Ortega, ela nunca expôs a vida pessoal dela, os relacionamentos dela. Ela sempre foi muito reservada, porque a gente não sabe se ela já namorou com alguém. A gente sabe pouco sobre a depressão e a ansiedade que ela enfrenta, porque ela é reservada. Ela não gosta de expor essas coisas, porque ela não quer que as pessoas fiquem dando pitaco na vida dela, dizendo o que ela tem que fazer ou não fazer. Só que além disso, os fãs acabaram encontrando algo muito peculiar, que foi comentado na época, mas não ganhou tanta relevância porque a Jenna Ortega ainda não era uma atriz muito famosa. No ano de 2017, a Jenna Ortega havia gravado um clipe musical com um artista chamado de Jacob Sartorius. Nesse clipe, a Jenna interpreta a namorada do Jacob Sartorius. Eles vivem meio que um romance ali, com um abraçadinho de mão dada, quase se beijam. E é como eu disse, isso na época não foi tão comentado, gerou um burburinho ali, porque a Jenna Ortega, ela tinha sim uma base de fãs, e não era gigantesca como é hoje. E aí a galera começou a dizer que eles estavam muito bonitinhos juntos, que eles ficavam fofinhos e que tinha alguma coisa rolando entre os dois. Jenna Ortega estaria namorando Jacob Sartorius? Será que eles estavam ficando juntos e não falaram nada pra ninguém? Era um romance escondido? Porque a galera gosta de criar um romance que não existe às vezes na internet. Mas sabe quem supostamente não teria gostado disso? A própria Millie Bobby Brown, a 11 do Stranger Things. O que a 11 tem a ver com isso, Jusenei? Bom, a 11 nada. Porque se fosse a 11, a Jenna Ortega já era, galera. Porque a gente sabe que a 11 ela é ciumenta pra caramba, né? Mas acontece que na época, a Millie Bobby Brown e o Jacob estavam namorando, só que eles não tinham exposto isso a público ainda. E é aí que a treta começa. Isso porque a Millie Bobby Brown, ela teve uma carreira muito mais conturbada do que a Jenna Ortega. A menina, ela teve a vida dela exposta desde os 11 anos de idade, desde que ela começou a atuar em Stranger Things, e a série bombou em 2016. Então teve uma sexualização pra cima da atriz. E toda entrevista que ela ia, todo talk show que ela ia, perguntava
perguntavam pra ela sobre relacionamento, sabe? Com quem que foi a primeira pessoa que tu ficou? Sabe? Que já tá namorando? Quem que é o teu namorado? E mesmo naquela idade, ela já tinha sim relacionamentos. Muitas pessoas apontam esse problema pros pais dela, de deixarem ela ter começado na vida amorosa muito cedo, que ela só se envolveu em relacionamento que não prestava, cara. Tanto que é tão bizarro isso que os fãs da Millie Bobby Brown uma vez criaram uma petição para que a polícia investigasse os pais da Millie. Não aconteceu nada, obviamente, até porque a lei considera isso responsabilidade dos pais, mas os fãs ficaram malucos, cara, desesperados, justamente por causa daquela exposição daquele relacionamento conturbado que ela teve. Mas a história não é sobre esse relacionamento que ela teve uns anos atrás e que foi exposto de uma maneira absurda. E sim sobre um outro relacionamento dela que começou quando a menina tinha 13 para 14 anos. Esse namorado era o Jacob Sartorius, que na época tinha 15 anos, e rolou que um dia no Twitter um exposed começou a mostrar que esse moleque traía a Millie Bobby Brown. Ele mandava um monte de mensagem no Snapchat para outras meninas pedindo, sabe, fotos inadequadas, fotos impróprias. E naquele mesmo dia a galera percebeu que no perfil da Millie, todas as fotos com o Jacob Sartorius haviam sido apagadas e que eles não estavam mais se seguindo no Instagram também. E é nesse ponto que a história da Millie Bobby Brown e da Jenna Ortega se conectam. Acontece que uma das traições supostamente teria acontecido com a própria Jenna. Como eu falei, o Jacob e a Jenna teriam ficado enquanto ele namorava com a Millie. E os boatos teriam começado após a gravação do clipe Chapstick. E a música inclusive fala justamente sobre beijar os lábios de uma garota, ficar ao lado dela. E até um monte de foto deles nos bastidores começaram a circular, o que acabou fomentando esse boato. Só que logo depois desse rumor, duas coisas aconteceram. A primeira delas é que a Jenna Ortega foi até a público e disse que não tinha nada rolando, que ela não estava namorando com o Jacob Sartorius e que eles não tinham ficado. E também pouquinho tempo depois, a Millie e o Jacob Sartorius revelaram que estavam namorando. Sabe, foi esse um curto espaço de tempo que isso rolou. E aí a galera acha que o que aconteceu? Na época, a Millie Bobby Brown, ela tinha tipo 13, 14 anos quando ela tava namorando. Que é bem aquela primeira fase de primeiro romance, né? Sentir ciúmes das coisas. Então imagina pra ela, né? O primeiro namorado. Vendo ele com a Jenna Ortega, que é uma outra atriz famosa, eles quase se beijando no clipe, ela deve ter ficado com muitos ciúmes e decidiu falar pra todo mundo, ó, para de chipar ele com ela, que eles não estão juntos, ele tá comigo. No entanto, mesmo com essa repercussão muito grande por trás desse assunto, até o momento tudo isso não passa de um rumor, um boato que tá circulando na internet e serve só para causar rivalidade entre os fãs da Jenna Ortega e os fãs da Millie Bobby Brown. Ok, é estranho sim a Millie e a Jenna, que trabalham na mesma empresa, não terem uma foto juntas, né? Porque elas sempre estão em premiações, em festivais. É estranho isso nunca ter acontecido. É estranho, mas não significa nada. Até porque as duas se seguem no Instagram. Muita gente vai dizer que é por profissionalismo. Sim, mas elas não têm obrigação nenhuma. E a própria Jenna Ortega já falou em entrevistas que ela admira muito o trabalho da Millie Bobby Brown. E a Jenna Ortega, a gente conhecendo ela, a exposição que ela tem, ela não deve nada pra ninguém, sabe? E outra, se é pra alguém ficar brabo com alguém, se é pra ter uma treta aqui, não deveria ser entre as duas, né? Não deve ser Jenna Ortega versus Millie Bobby Brown. Tem que ser elas contra esse moleque, que foi um otário com a Millie Bobby Brown, que tava dando em cima de várias outras meninas. Então elas são vítimas dessa história. E como eu falei, cara, isso só serve pra causar rivalidade. Eu postei um vídeo no TikTok e um monte de comentário de gente dizendo que eu sou Team Millie, eu sou Team Jenna. Cara, tem que ser Team nenhuma, entendeu? Tem que apoiar as duas. A galera tá falando, você está ofendendo a Jenna Ortega, você está dizendo que ela fez isso. Não, eu tô aqui pra desmentir isso, mas primeiro eu tenho que explicar a situação e todo o contexto, porque a gente sabe como muitos fãs funcionam. Eles criam uma realidade na cabeça deles, criam uma história de ficção de que a Millie realmente é a 11 e a Jenna é a Wandinha e elas se odeiam. É uma treta. Como o fato que aconteceu recentemente sobre a orientação sexual da Jenna Ortega, que muita gente disse que ela jamais teria ficado com esse Jacob Sartorius porque ela era LGBT. E pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, a Jenna Ortega ainda não expôs nenhum relacionamento dela e nem a sua orientação publicamente. Até a gravação desse vídeo aqui. No entanto, ela sempre defendeu a comunidade LGBT. Ela sempre lutou por essas pautas. E isso é o que se espera de qualquer ser humano, né? Você tem empatia e respeito pela orientação dos outros. E ela também acabou falando que o roteiro de Wandinha deveria ser diferente. Que
ela e a Enid, se fosse num mundo perfeito, seriam um casal. E aí, por conta disso, muita gente começou a dizer que ela não tinha se assumido ainda e estava se aproveitando da comunidade LGBT para fazer o que é chamado de queerbaiting, enganar essa comunidade e se aproveitar dela para conseguir audiência. Então uma treta começou a surgir por conta disso. Não acredite nesses rumores, sempre pesquisa as fontes antes e procura ver o que as atrizes e atores já falaram sobre isso. Por isso que é muito importante vir aqui esclarecer que Jenna Ortega e Millie Bobby Brown não se odeiam na vida real.